Olá, eu sou o pastor Luiz Carlos Santos. Sejam bem-vindos ao canal Amividas. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se, dê seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. E a pergunta que não quer calar: existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão? Será que realmente existe uma distinção à luz da Bíblia, ou tudo não passa de um terrível mal-entendido? Talvez seja essa a sua dúvida. Pois bem, em primeiro lugar, vamos considerar que muitas pessoas não sabem, mas o pecado, na sua forma geral, nos leva à morte. E a palavra de Deus nos diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 8, versículo 23. De antemão, posso te dizer, à luz dessa palavra, que seja qual for o pecado, pecado é pecado e nos traz consequências mais cedo ou mais tarde. Ela vai nos alcançar. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem compreender essa verdade e deliberadamente cometem seus pecados, porque ainda não há uma mentalidade nessas pessoas, inclusive muitos crentes, e preferem classificar os pecados alheios. E eu digo pecados alheios porque muitos sequer não reconhecem os seus próprios erros ou pecados, porque se acham perfeitos. Então, para essas pessoas, sempre é mais fácil olhar e apontar os pecados dos outros. Uma outra coisa sobre essas mesmas pessoas é que elas costumam dizer que há pecados, pecadinho e pecadão. Pois é, mas até aí eu não as culpo, porque essa mentalidade, vista também em muitos crentes, é oriunda da Igreja Católica. Pois é, a história da Igreja Católica nos diz que na Idade Média, o indivíduo que ia ao confessionário confessar seus pecados, dependendo da gravidade do delito, era imposto uma certa penitência. Exemplo, o cara roubou uma bala, reza 12 Ave-Marias. O cara adulterou, reza 300 Ave-Maria e assim por diante. Então essa prática acabou escalonando na cabeça das pessoas essa ideia de graus para o pecado, o que é totalmente errado. Meu amado, é importante dizer que para Deus não há pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e pronto. Só para você entender claramente essa questão, veja que no grego há uma palavra que define pecado, que é amartia, que significa, na sua forma clássica, errar o alvo. Ou seja, toda vez que eu erro o alvo ou faço aquilo que Jesus não faria, eu estou pecando. Por isso, Jesus deve sempre ser o nosso referencial. E por quê? Porque Jesus nunca pecou. Aleluia! O que nós precisamos entender de uma vez por toda é que na planilha de Deus, vamos dizer assim, diz: fulano matou? É um X. Fulano adulterou? É um X. Fulano roubou, mentiu, fofocou, enfim, é um X. Do mesmo jeito. Ou seja, não há diferença de pecado, porque pecado é pecado. Na nossa cabeça costumamos acreditar que há pecados que têm um peso maior. Por exemplo, adulterar tem um peso monstruoso, principalmente para os muitos crentes. Mas deixe estar que, na visão de Deus, todo e qualquer pecado tem o mesmo peso, não se engane. Diante dessa realidade humana, o que devemos fazer? Primeiro, reconhecer que pecamos. Eu sei que é difícil alguém reconhecer que errou, mas é necessário, porque quando reconhecemos e buscamos o perdão de Deus, Ele nos perdoa. Mas, a partir daí, não pequeis mais. Uma outra coisa que precisamos entender são os desdobramentos que o pecado pode gerar. Se você roubou algo, mas a tempo você conseguiu devolver, é uma coisa. Agora imagine você adulterando, engravidando de um homem que não é o seu marido ou vice-versa, e a família fica sabendo. Enfim, olha a confusão formada. Se você considerar o personagem Rei Davi, você lembra que ele, ao invés de ir para a guerra, ele preferiu ficar em casa e viu Betseba, nua, e ali começou toda uma série de consequências que sujaram suas mãos de sangue, incesto, crise familiar, sem falar na perda da criança que ele gerou no pecado. Se ele soubesse o tamanho da desgraça que seria a sua vida a partir daquele pecado, era só ele ter dito não à sugestão da sua carne naquele instante. E assim acontece na nossa vida. Por isso, o pecado deve ser evitado, tendo em vista as possíveis consequências sobre aqueles que nada têm a ver com o seu erro. Foi o que aconteceu com a família de Davi. Ele errou, mas a família sofreu por conta dos seus erros.
Meu amado, minha amada, pense em você, mas também pense na sua família, pense na sua igreja, pense no seu pastor, pense no grande prejuízo moral que você pode sofrer, porque pecado é pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você. Diga não ao pecado. Considere essa palavra, meu amado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dê o seu like, se inscreva, faça parte da família Ame Vidas. Deus vos abençoe, graça e paz!